as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Oração sacerdotal de Jesus. Vamos ler alternadamente esta oração de nosso Senhor Jesus a favor dos seus discípulos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste
e os amaste, como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Amém. Oremos. Ó Pai, na tua presença estamos por intermediação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Senhor, neste momento, em que sentindo a tua presença aqui, todos nós estamos sendo alimentados espiritualmente e estamos totalmente compenetrados na escuta da tua palavra, na escuta da tua mensagem. Tem misericórdia do teu servo, ungindo-o para que ele traga a mensagem verdadeira do Evangelho, a mensagem que agrade a ti. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Então, meus irmãos, se nós precisássemos resumir em 3 palavras esta oração de nosso Senhor Jesus Cristo a favor de nós que somos seus discípulos. Nós poderíamos dizer que Jesus orou por nós aqui, primeiro pela nossa santificação, segundo pela nossa união, a nossa unidade, e depois pela nossa glorificação. Santificação, união e glorificação. Jesus era um praticante da oração, assim como cada um de nós que somos seus seguidores, somos praticantes da oração. A Bíblia registra que Jesus Cristo, antes de amanhecer o dia, de madrugada, ele se dirigia a lugares desertos para orar. Antes dele escolher os 12 discípulos que iam andar com ele no seu ministério aqui na terra, Jesus Cristo era Deus, mas para nos dar o exemplo, antes dele começar a escolher os 12, a Bíblia registra que ele passou a noite toda em oração. Quando a multidão estava faminta, depois de escutá-lo, ele orou pela multiplicação dos pães e dos peixes. Ele orou sempre. Outra oportunidade que ele orou foi antes da prisão. Aquela oração lá no jardim do Getsemane. Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, no céu, depois de
A Bíblia diz e nós acreditamos em tudo que a Bíblia diz. E ele continua orando por nós, orando por seus seguidores. E uma das orações que Jesus Cristo fez pelos seus discípulos, que ele tinha naquela época, e o texto diz, e porque por aqueles que ainda não haviam de crer, que somos nós. Por isso que nós dizemos que essa oração é por nós também, porque nós somos os discípulos de Cristo que cremos depois da vinda dele aqui. Jesus pediu por cada um de nós, veja o que diz a segunda parte do versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os em teu nome. Jesus Cristo pedindo pela nossa proteção, pedindo pela nossa segurança. Então, ele envolve Deus, e isso significa um compromisso profundo, um compromisso pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele define como sendo a proposta de Cristo. Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Promessa de guardar, promessa de proteger, promessa de dar segurança. As promessas de Deus, elas são imutáveis, seguras e eternas. Jesus Cristo ora por todos aqueles que foram confiados a Ele. Ele diz, ó Senhor, de todos que me deste, nenhum se perdeu. Todos aqueles que se convertem, meus irmãos, nunca se desconvertem. Não se desviam definitivamente. Todos aqueles que se convertem são salvos. E ninguém perde a salvação. É heresia. A Bíblia não dá nenhuma base para nós afirmarmos isso. Muito pelo contrário. Aquele que é salvo por nosso Senhor Jesus Cristo é salvo para sempre. Então, Deus zela por cada um dos seus, e a palavra de Deus diz que ele zela com carinho. Veja João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Deus empenha a sua honra para nos preservar até o fim. Nos preservar de quem? Dos nossos inimigos. E qual é a nossa parte? Não ouvir o conselho dos inimigos. Não ouvir o conselho daqueles que não são de Deus. Não seguir os seus exemplos. Não sermos admiradores deles. Portanto, a oração é para que todos sejam um. É a unidade. Porque nós somos um corpo só.
o corpo de Cristo. É por isso que nós estamos a nomear aqueles que se dizem evangélicos, mas não seguem a orientação da palavra de Deus. Em vez de oferecer o culto a Deus, o sacrifício do culto a Deus, vão se divertir na igreja. Esses são do diabo, não são de Deus. Aqueles que são de Deus, de fato, gozam, alegram-se, não com o pular e bater palma e o escutar danças através de bandas na igreja, mas gozam com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria. E esta é a alegria que Cristo pediu para nós. Está escrito aí no versículo 13. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Não apenas alegria. Não apenas uma alegria parcial, mas uma alegria completa. Porque aqueles que seguem o nosso Senhor Jesus Cristo receberam o Espírito Santo na conversão. E nós já dissemos aqui, vamos repetir até morrermos, porque é nisso que nós acreditamos, que isso que a Bíblia fala, que nós só podemos ter satisfação quando nós recebermos o sopro divino em nosso coração. O homem, segundo a Bíblia, foi feito de barro e adquiriu vida através do sopro divino. E só esse sopro satisfaz a alma humana. Em João capítulo 15, versículo 11, nós lemos: Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. 16, 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Deus se interessa pela nossa segurança. Mas Ele não se interessa apenas pela nossa segurança. Ele se interessa, como o texto que nós lemos diz, Ele se interessa pela nossa felicidade. Ele nos dá segurança completa e felicidade completa. Então, meus irmãos, o cristianismo, nós aprendemos aqui na Bíblia, o cristianismo que Deus planejou para nós, não é um fardo. Não é um fardo pesado, um fardo tristonho, mas antes, uma experiência de regozijo e alegria. Para o crente, uma das maiores felicidades dele é acordar no domingo de manhã já pensando em vir para a igreja. Já se preparando para vir para a igreja. O coração dele, a mente dele, tudo está envolvido nisso, porque ele passou a semana pensando nisso, ele veio na quarta-feira orar por isso, ele veio na sexta-feira estudar a palavra de Deus, por isso, e agora, está na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, para um simples mortal, é a maior alegria do mundo que só os escolhidos de Deus podem ter. E ninguém mais. Então, este é o cristianismo que Deus planejou para cada um dos seus filhos. Por isso,
A oração de Cristo é pela nossa santificação. Esse é o processo depois da conversão. Depois da conversão, inicia-se o processo de santificação, que é um processo de esforço, de exercício espiritual o tempo todo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, versículo 17. O que é santificação, meu Deus? Na prática, santificação é a implantação de Deus em nós. Implantação de Deus em nós. Já não sou eu que vive, mas Deus, mas Cristo vive em mim. Isso é santificação. E qual é o instrumento que nós temos para alimentar essa santificação? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Quem tem Deus implantado nele, deseja o tempo todo ler a palavra de Deus. No versículo 19, Jesus Cristo, na oração, ele diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E Jesus Cristo pediu também que nós fôssemos unidos. Nós, os seus discípulos, fôssemos unidos. Que nós fôssemos unidos a Deus e aos irmãos. Unidos a Deus verticalmente, unidos aos irmãos horizontalmente, aí está a cruz. Comunhão. Isso, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Este é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. É a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, o grande desejo dele, o grande interesse dele, que está conosco o tempo todo, até os confins, até a eternidade. Por isso, para estar conosco, ele diz em João 14:3 que vai para o Pai, vai preparar lugar, para que onde ele esteja, nós também estejamos com ele. Então, o desejo de Cristo é que nós tenhamos comunhão com ele e comunhão uns com os outros. E aqueles que não têm comunhão com os irmãos, é sinal de que não estão em comunhão com Deus. Porque nós só temos comunhão com Deus quando ele está implantado em nós. E Deus é implantado em nós o seu amor. Nós transpiramos o amor de Deus para com os irmãos. Então, meus irmãos, onde eu estou, estejam também comigo. Este é o maior desejo do coração de Jesus, que nós estejamos com ele. A pergunta é, a cada um de nós que está aqui e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, é o desejo do seu coração?
é o maior desejo do seu coração estar com Jesus aqui, agora e para sempre? Deus deseja compartilhar a sua vida, a sua natureza com cada um dos seus filhos. E o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, adorando a Deus em espírito e em verdade, é compartilhando da natureza de Deus. Por isso ele está aqui. E nós devemos nos esforçar e exercitar espiritualmente para sentir de fato a sua presença. Porque ver a Deus, sentir a Deus, significa conhecer a Deus como Ele é. E nós podemos conhecer a Deus como Ele é, que a Bíblia Sagrada nos revela como Deus é. E ela diz que Deus nos quer como amigos íntimos, porque Ele foi implantado em nós. Paulo teve uma experiência profunda quando ele esteve aqui no mundo. Está registrada em 2 Coríntios, nos primeiros 7 versículos do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isaías teve uma experiência semelhante. A vida de Isaías foi transformada, a sua vida foi transformada depois dessa experiência que ele conta no capítulo 6 do seu livro. Isaías 6, de 1 a 8. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voltou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar
com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés também teve uma experiência na presença de Deus. Chegou na presença de Deus de um jeito, e depois da experiência de estar na presença de Deus, ele mudou radicalmente. Ele mudou radicalmente. É impossível, meus irmãos. É por isso que cada domingo, cada quarta, cada sexta que eu estou aqui, eu insisto com os irmãos ao exercício espiritual de sentir a presença de Deus. Esse é um exercício profundo que nós devemos fazer todo dia da nossa vida. Por quê? Porque, de fato, meus irmãos, impossível é, diz a palavra de Deus, contemplar a glória de Deus sem ter a nossa vida profundamente modificada. Nós precisamos modificar profundamente a nossa vida para ver a glória de Deus, para sentir a presença de Deus. Nós não podemos levar essa vida misturada com o mundo o tempo todo. Quando Cristo, na sua oração, pede por nós: não os tire do mundo, mas os salve. Não os deixe se contaminar com o mundo. Não os deixe andar de acordo com o mundo. Não se deixem conformar com o mundo. Esse é exercício, meus irmãos. Eu sei que é difícil, impossível. Nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo. E através da leitura da palavra de Deus, deixar Deus ser implantado em nós. Para que nós possamos modificar profundamente. E aí, meus irmãos? Uma das razões pelas quais Deus intenta nos mostrar a sua glória, ter intimidade conosco, é o desejo que Ele tem de nos abençoar. Assim como Ele abençoou Abraão e a todos os seus filhos. No versículo 26, Jesus Cristo pede. Ele faz a afirmação: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amasse esteja neles, e eu nele esteja. O amor de Deus precisa estar em nós. Deus precisa estar em nós para que Cristo esteja também. Jesus pede ao Pai que nos inclua nessa esfera. Que esfera? Que nos inclua nesse grupo, no grupo do amor. Daqueles que se amam. A vinda de Jesus tinha por objetivo nos colocar debaixo da graça amorosa do Pai. Portanto, meus irmãos, o amor de Deus brota em corações endurecidos pelo pecado, através da ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que torna isso possível acontecer na nossa vida. Portanto,
Quando o amor de Deus está em nós, todas as demais coisas que nós estudamos nesta oração acontecem, porque o amor é tudo o que agrada o coração de Deus. Concluindo, meus irmãos, qual deve ser a nossa expectativa? Qual deve ser a nossa expectativa em relação a essa oração que Jesus Cristo fez ao Pai em nosso favor? Quando chegar em casa, leia essa oração direitinho. E procure você com Deus tirar lições. E qual a tua expectativa para a tua vida? Outra pergunta. Nós cremos, sem nenhuma sombra de dúvida, que esta oração foi ouvida pelo Pai e respondida pelo Pai. Oração feita por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Se nós somos crentes, nós cremos sem nenhuma sombra de dúvida a respeito disso. Se isso não está acontecendo com alguém que se diz crente, filho de Deus, a culpa é sua, exclusivamente sua. É por isso, meus irmãos, Jesus Cristo rogou a Deus por nós. E o que ele rogou a Deus por nós já é nosso. Essa é a nossa herança. Se você ainda não tomou posse, a culpa é sua. Comece a meditar sobre isso. Comece a pensar, Deus está implantado em mim? Se a resposta for não, devore as páginas da Bíblia Sagrada, não rasgando, lendo. Lendo, porque Frei Damião rasgava e queimava, e agora a Igreja Católica vai fazer ele santo. Nós não somos dessa igreja. Nós somos de uma igreja modificada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja reformada que anda de acordo com a doutrina nos ensinadas pelos apóstolos em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre.